E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aí que eu trago informações, histórico, últimos confrontos e os palpites também. Lembrando que nesse meu primeiro palpite eu sempre vou com 5 duplos. E olha, vou dizer uma coisa, viu? 5 duplos nessa grade da Loteca 1170 foi difícil escolher aonde colocar, viu? Porque é pouco. Vamos ter que contar com a sorte mesmo aí. Antes de mostrar as informações aqui, eu quero agradecer a todo mundo, né, que votou lá nas enquetes. E sempre eu falo na aba comunidade, agora eu vi que o YouTube trocou o nome, não é mais aba comunidade, é aba post agora. Eu tinha colocado 6 enquetes lá. Agradeço demais aí todo mundo que votou. As enquetes tá lá, né, com os resultados. Se você ainda não viu, quiser lá dar uma olhada, fica lá à disposição. Então agora, sem enrolação, vamos aqui para as primeiras informações sobre os jogos e confrontos aqui dessa grade da Loteca 1170. Só jogo decisivo, hein? Tem uns 2 ou 3 joguinhos aqui que se salva, que não é valendo muita coisa, mas boa parte dos times aí brigando por alguma coisa. Então já enrolei demais, vamos aqui pro primeiro jogo, América e Cruzeiro, né? Será o segundo jogo, né, entre eles da semifinal. O primeiro jogo na casa do Cruzeiro, como a gente pode ver aí, foi 1-1. Antes disso, né, o América, jogando fora de casa, empatou com o Aimorés em 0-0 e fora de casa perdeu para a Tombense por 1-0. O Cruzeiro tá vindo desse empate com o América na semifinal, né, o primeiro jogo 1-1. Antes disso, perdeu para o Democrata por 2-1 fora de casa e em casa perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0. Aqui em desempenho, o que eu trago de informação, que dos últimos 7 jogos, em 6 o Cruzeiro conseguiu marcar. E nesse confronto, né, dos últimos 4 jogos, em 3, os dois times marcaram gols. O próximo jogo aí do América será fora de casa pela Copa do Brasil contra o Cascavel. E o Cruzeiro não tem compromisso pela Copa do Brasil. E se ele não passar, né, no caso ele não for para final aí do Campeonato Mineiro, o próximo jogo do Cruzeiro é só dia 29/3 contra o Mirassol, abertura aí do Campeonato Brasileiro Série A. Os últimos confrontos entre eles, o América tem 9 vitórias, há 3 empates entre eles e 3 vitórias para o Cruzeiro. O último confronto, como a gente viu, lá em cima, né, foi o primeiro jogo aí da semifinal, na casa do Cruzeiro, empate em 1-1. Antes disso, no dia 5 de fevereiro agora de 2025, na casa do América, empate em 1-1. E em fevereiro do ano passado, em 2024, pelo Campeonato Mineiro também, na casa do Cruzeiro, o América venceu por 2-0. Que joguinho complicado, hein? Eu vi um pouquinho do jogo do Cruzeiro e América, né? O América jogou de igual para igual e o América é um time bem difícil de ser batido, hein? Quando joga em casa. E a gente pode ver aqui que nesse histórico, né, a vantagem é do América. E para esse meu primeiro palpite aqui, tô usando já o meu primeiro duplo. Eu tô indo de América e empate entre eles. Jogo 2, Tombense e Atlético Mineiro. É a outra semifinal aí do Campeonato Mineiro. No primeiro jogo, o Atlético Mineiro jogando em casa venceu por 2-0, né? Mais uma apresentação de gala aí do Hulk. Antes disso, né, a Tombense fora de casa venceu o Vila Nova por 2-0 e em casa tinha vencido o América por 1-0. Já o Atlético Mineiro, ele venceu, né, em casa a Tombense por 2-0, em casa venceu o Itabirito por 3-0 e fora de casa venceu o Cruzeiro por 2-0. Ótima sequência aí do Atlético Mineiro. Como a gente pode ver aqui em desempenho, né, dos últimos 5 jogos, em 5 o Atlético Mineiro venceu. E nesse confronto, dos últimos 4 jogos, o Atlético Mineiro venceu os 4 quando jogou fora de casa contra a Tombense. Então, parada dura aí para a Tombense, hein? Próximo jogo da Tombense será pela Copa do Brasil. Vai jogar contra o CSE, dia 26/2. E o Atlético Mineiro, se ele não passar para a final, o próximo jogo dele, previsto aí, é um jogo contra o Grêmio fora de casa pelo Brasileirão, primeira rodada. Só no dia 29/3. Últimos confrontos entre eles, a Tombense tem 1 vitória, são 3 empates e 11 vitórias do Atlético Mineiro. O último confronto, como a gente viu, 15/2 agora, o Atlético Mineiro venceu por 2-0, mas antes disso, só em fevereiro do ano passado, na casa do Atlético, empate em 1-1. Bom, o que tá pesando aqui para mim é que o Atlético Mineiro fez uma boa partida nesse primeiro jogo contra a Tombense pela semifinal. Não tem compromisso, né, depois desse jogo da Tombense, né, não tem Libertadores, Copa do Brasil ou algo do tipo. Então tô acreditando que o Atlético Mineiro venha de novo aí com força máxima e jogando fora de casa, ainda assim tô acreditando na vitória do Atlético Mineiro. Jogo 3,
3, Flamengo e Maricá. Último jogo do Flamengo, venceu o Vasco aí por 2-0. Antes disso, vitória em cima do Botafogo por 1-0. E fora de casa, com o mando de campo do Fluminense, empate em 0-0. Já o Maricá, fora de casa, perdeu para a Portuguesa por 3-1. Em casa, empatou com o Bangu em 1-1. E fora de casa, perdeu para o Volta Redonda por 2-1. Classificação do campeonato, né? O Flamengo ele é o líder com 20 pontos em 10 jogos. São 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Maricá ele é o nono colocado com 12 pontos em 10 jogos, tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Próximo jogo do Flamengo aí não há nada previsto, só o primeiro jogo aí do Brasileirão, dia 29/3 contra o Internacional, e o Maricá também não tem nenhum jogo grande previsto, né? Esse jogo contra o Flamengo é o último aí que aparece para o Maricá. Confrontos entre eles não há, um histórico recente, mas a gente olhando ali o Flamengo líder, o Maricá jogando contra o rebaixado Bangu, empatou em 1-1. Flamengo jogando em casa, não tem um jogo importante logo em seguida. É bem capaz que vai rodar seu elenco, mas o elenco do Flamengo é muito forte. Aqui não tem como, né? Eu tô indo seco no Flamengo. Se o Maricá vencer essa partida, seria uma zebraça. A não ser que o Flamengo coloque um time muito reserva mesmo, né? Com garotada da base. Jogo 4, Caxias e Internacional. O que eu trago aqui de informação, o último jogo aí do Caxias foi contra o São José, em casa, empate em 1-1. Fora de casa, empatou com o Guarani em 0-0 e em casa venceu o São Luís por 1-0. Já o Internacional tá vindo de uma vitória em casa em cima do Monson por 2-0. Fora de casa venceu o São Luís por 3-1 e no Grenal, fora de casa, empate em 1-1. Aqui em desempenho que eu trago de informação que nesse confronto entre eles, em 10 jogos, em 10, quem marcou o primeiro gol foi o Internacional. E aqui, no geral, de 8 partidas, em 7, o Internacional costuma marcar primeiro que o seu adversário. Próximo jogo aí do Caxias será pela Copa do Brasil no dia 26/2, contra o Dourados. E o Internacional, ele tem um jogo da volta aí contra o Caxias, né? Então, vai ter uma folga aí o Internacional. Pode vir com força máxima aí já nesse primeiro jogo. Últimos confrontos entre eles, o Caxias tem 2 vitórias, são 4 empates e 9 vitórias para o Internacional. O último confronto foi em fevereiro do ano passado, o Internacional em casa venceu por 2-0. E antes disso, só em 2023, na casa do Internacional, empate em 1-1. Esse meu palpite aqui, o que tá pesando é esse histórico, muito a favor do Internacional. A gente pode ver ali também que teve um Grenal e o Internacional conseguiu segurar um empate em 1-1 na casa do Grêmio. E contra o Caxias eu tô acreditando mais numa vitória do que um empate, né? Então por esse motivo eu tô indo seco na vitória. Porém, se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, para essa partida aqui eu colocaria um empate também, viu? Jogo 5, Avaí e Criciúma. Clássico catarinense, sempre difícil, né? Jogos bem disputados. Último jogo aí do Avaí, fora de casa perdeu para o Barra por 1-0. Em casa venceu o Concórdia por 3-1. E outro jogo em casa venceu o Marcílio Dias por 3-0. Já o Criciúma, seu último jogo em casa, empate com o Marcílio Dias em 0-0. Em casa perdeu para o Caravaggio por 2-1 e fora de casa empate com o Brusque em 1-1. A classificação do campeonato, o Avaí é o líder com 18 pontos em 10 jogos, são 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Criciúma ele é o quinto colocado, está 4 pontos atrás, com 14 pontos, tem 9 jogos, são 3 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Próximo jogo aí do Avaí, não consta nada, né? Já que nos últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Avaí, 2 empates e 7 vitórias para o Criciúma. Muito equilíbrio entre eles. O último confronto foi em fevereiro de 2024, na casa do Avaí, o Criciúma venceu por 3-2. E antes disso, na casa do Avaí também, o Avaí venceu pelo Campeonato Brasileiro Série B por 1-0, só que esse jogo foi em 2023. Esses confrontos entre Brusque, Chapecoense, Avaí e Criciúma são jogos geralmente com placares bem apertados. A gente pode ver ali que o Criciúma empata muito e o Avaí ele tá fazendo uma bela campanha, tá na liderança e vem muito bem, né, nos seus últimos jogos. Então por esse motivo eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Avaí e empate entre eles. Jogo 6, Bahia e Juazeirense. O que eu trago aqui de informação que o último jogo do Bahia, com um time bem reserva, conseguiu vencer fora de casa o Barcelona. Antes disso, pela Copa do Nordeste, venceu o América por 5-1, jogou muita bola. E pelo Campeonato Baiano, em casa venceu o Colo-Colo por 6-0. Já o Juazeirense,
em casa venceu o Colo-Colo por 4-1. Pela Copa do Nordeste fora de casa empatou em 0-0 com o Náutico. E voltando pelo Campeonato Baiano, em casa perdeu o Atlético de Alagoinhas por 1-0. Classificação aí do campeonato, o Bahia ele é o segundo colocado com 15 pontos, em 8 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Se eu não me engano, o Bahia já está classificado para a próxima fase. A Juazeirense ela é a quarta colocada com 10 pontos, em 8 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Bahia será em casa, é o jogo da volta com The Strongest pela pré-Libertadores. Então uma partida aí que é bem provável que o Bahia vai vir de novo com mistão. E a Juazeirense tem jogo pela Copa do Nordeste fora de casa contra o Sampaio Corrêa. Será que a Juazeirense vai dar prioridade para a Copa do Nordeste? Últimos confrontos entre eles são 10 triunfos para o Bahia, 3 empates e 2 vitórias para a Juazeirense. O último confronto foi pela Copa do Nordeste em fevereiro agora de 2025, na casa da Juazeirense, empate em 0-0. E antes disso, só em fevereiro do ano passado, na casa do Juazeirense, o Bahia teve um triunfo por 2-1. Juazeirense é um time melhor, né, que o Barcelona. Time que o Bahia veio com misto, né? Tô acreditando que o Bahia vai vir de misto. Só que a diferença agora é que vai jogar em casa, né? Pode ser que a sua torcida dê um apoio. E como é um jogo mais tranquilo aí pro Bahia, eu tô indo seco aí no triunfo do Bahia. Jogo 7. Grêmio e Juventude. O que eu trago de informação aqui é que o último jogo do Grêmio foi contra o Ipiranga, venceu fora de casa por 1-0, em casa venceu o Pelotas por 5-0 e antes disso em casa o Grenal empate em 1-1. Já o Juventude fora de casa venceu o Pelotas por 3-2, outro jogo fora de casa empate com a Avenida em 1-1 e jogando em casa venceu o São José por 3-1. Aqui o que eu trago em desempenho, que dos últimos 5 jogos do Grêmio ele venceu 3, nos confrontos que ele jogou de 5 partidas, apenas uma os dois times marcaram e a média de gols aí do Grêmio é 2.4, uma média bem alta. Já os números do Juventude, nos últimos 5 jogos em 4 conseguiu vencer. Nos confrontos que ele teve com seus adversários, em 5 partidas, 3 os dois times marcaram e a média de gols aí do Juventude também é alta, 2.2 por partida. Próximo jogo aí do Grêmio será o jogo da volta contra o Juventude mesmo, só que na casa do Juventude. E o Juventude, ele tem um jogo antes, fora de casa, pela Copa do Brasil contra o Maringá. Últimos confrontos entre eles são 8 vitórias para o Grêmio, 3 empates e 4 vitórias para o Juventude. O último jogo foi agora em fevereiro de 2025, na casa do Juventude. O Juventude venceu por 2-0. Antes disso, em novembro de 2024, pelo Brasileirão Série A, o Grêmio em casa empatou em 2-2. Esse jogo é um jogo que tô acreditando que o Grêmio vai vir com força máxima, time forte quando joga em casa. O Juventude vai ter esse jogo bem importante aí pela Copa do Brasil, mas mesmo assim tô acreditando que também venha com força máxima. Só que o Grêmio, né, jogando em casa, eu tô indo seco no Grêmio. Caso você tenha costume de jogar mais duplos, cabe um empate aqui entre eles. Jogo 8, Vasco da Gama e Botafogo, hein? Esse jogo aqui é valendo muito, né? Os dois times precisam vencer para ainda continuar com chances de se classificar no Campeonato Carioca. Último jogo aí do Vasco, o mando de campo do Flamengo perdeu para o Flamengo por 2-0, fora de casa empatou com o Sampaio Corrêa em 0-0 e em casa perdeu para o Fluminense por 2-1. Já o Botafogo, um time reserva e misto, né? Fora de casa, empate em 1-1 com o Boa Vista. O mando de campo do Flamengo, né? Perdeu por 1-0 para o Flamengo. E jogando em casa, perdeu para o Madureira por 2-0. Campanha bem ruim aí do Botafogo, né? Classificação do campeonato, o Vasco, ele é o quarto colocado com 14 pontos. Em 10 jogos tem 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo, ele é o sexto colocado com 13 pontos. Em 10 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Vasco, se não conseguir se classificar para a próxima fase do Carioca, será o primeiro jogo aí do Campeonato Brasileiro, somente no dia 29/3 contra o Santos em casa. E o Botafogo, ele vai ter um segundo jogo aí da Recopa, né, um jogo em casa contra o Racing. Últimos confrontos entre eles, o Vasco tem 5 vitórias, são 4 empates e 6 vitórias para o Botafogo. O último jogo aí entre eles foi em novembro do ano passado pelo Brasileirão Série A, o Botafogo venceu por 3-0. Antes disso, em junho de 2024, na casa do Vasco, empate em 1-1. O que pega aqui é o Botafogo ter esse jogo aqui contra o Racing. Vai depender muito, né, de como vai ser
o primeiro jogo na casa do Racing. Tô acreditando que vai ser um jogo bem difícil e provavelmente nesse segundo jogo entre Botafogo e Racing vai ter que colocar o time titular também. Nesse jogo contra o Vasco, tô acreditando que o Botafogo não vai poupar, porque precisa vencer o Vasco para ainda continuar sonhando com a classificação. Então não vejo motivo para colocar um time reserva ou misto, né? O Botafogo, como tá numa fase muito ruim, né? E o Vasco, ele fez um segundo tempo melhor contra o Flamengo, dando um pouquinho de esperança aí para os torcedores do Vasco e para quem gosta de aposta, né? Eu tô indo de Vasco e empate entre eles. Mas esse aqui é um palpite bem difícil, viu? Esse aqui, sinceramente, se eu tivesse costume de colocar triplos, eu ia de triplo mesmo. Jogo 9, São Bernardo e São Paulo. O último jogo do São Bernardo venceu o Guarani em casa por 1-0. Fora de casa, venceu o Noroeste por 3-2. E jogando fora de casa, perdeu para o Corinthians por 2-0. O São Paulo, ele jogando fora de casa, tá vindo de um empate contra o Palmeiras em 0-0. Jogando contra o Velo Clube, outro empate em 3-3. E mando de campo também, né? Que esses dois jogos foi em Brasília, contra a Inter de Limeira, outro empate em 0-0. Classificação dos grupos. No grupo C, o São Paulo é o líder com 16 pontos em 10 jogos, tem 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. E no grupo D, o São Bernardo também é líder com 22 pontos, em 10 jogos tem 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo aí do São Bernardo não tem nada previsto, né? Vai ser provavelmente, né, jogos pelo Paulista mesmo. E já o São Paulo também nada previsto. O primeiro jogo aí somente dia 29/3 no Brasileirão, primeira rodada contra o Sport em casa. Últimos confrontos entre eles, o São Bernardo tem 2 vitórias, há um empate entre eles e 3 vitórias para o São Paulo. O último confronto foi só em 2023, o São Bernardo jogando na casa do São Paulo venceu por 1-0 e em 2022 o São Paulo jogando em casa venceu o São Bernardo por 4-1. Jogo bem difícil, né? O São Bernardo ele não é líder à toa, vai estar jogando em casa. É um jogo difícil aí para as duas equipes, os dois aí querendo pontuar o máximo possível para garantir mais benefício aí na próxima fase. E nesse palpite aqui do jogo 9, eu tô indo de empate seco entre eles. Uma porque é difícil de bater lá e o São Paulo, né, tá vindo de 3 empates consecutivos. Acredito que vai ser um jogo bem equilibrado aí entre esses dois times. Jogo 10, Corinthians e Guarani. Último jogo aí do Corinthians contra a Portuguesa fora de casa, empate em 2-2. Em casa venceu o Santos por 2-1 e mais um jogo em casa venceu o São Bernardo por 2-0. Já o Guarani tá vindo de uma derrota fora de casa para o São Bernardo por 1-0. Em casa, empate com o Novo Horizontino em 0-0. E fora de casa, né, o derby aí, perdeu para a Ponte Preta por 2-0. Classificação dos grupos. No grupo A, o Corinthians ele é o líder com 26 pontos. Em 11 jogos tem 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No grupo B, o Guarani ele é o segundo colocado com 11 pontos. Em 10 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Esse é aquele grupo que tá todo mundo embolado, hein? O Corinthians aí, os próximos jogos, tem um jogo da volta contra a Universidade Católica da Venezuela. Então, dependendo de como for o resultado da primeira partida agora nessa semana, pode ser que o Corinthians poupe contra o Guarani, né? E o Guarani, se ele não se classificar, a próxima fase não tem jogos importantes pelos próximos dias, né? Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Corinthians, 2 empates e apenas 1 vitória para o Guarani. O último jogo foi somente em janeiro de 2024, na casa do Corinthians pelo Paulista. O Corinthians venceu por 1-0. Antes disso, em 2023, outra vitória do Corinthians por 2-1 em casa. Bom, mesmo que o Corinthians venha com time reserva, é um time difícil de ser batido, principalmente quando joga na arena. O Guarani é um time que está brigando pela classificação, então acredito que vai ser um jogo bem difícil aí para o Corinthians também. E por esse motivo, estou usando mais um dos meus duplos aqui, eu estou indo de Corinthians e empate entre eles. Jogo 11, Mirassol e Palmeiras, hein? Jogo decisivo aí para o Palmeiras. Último jogo do Mirassol, jogando em casa, perdeu para a Ponte por 2-1. Outro jogo em casa, empate com o Noroeste em 1-1. E jogando fora de casa, perdeu para o São Paulo por 4-1. Palmeiras, jogando em casa, ele tá vindo de um empate em 0-0 com o São Paulo. Fora de casa, venceu a Inter de Limeira por 3-0. E contra o Água Santa, fora de casa, empate em 1-1. Classificação do campeonato, o Mirassol, ele é o segundo colocado no grupo A,
ele tem 16 pontos em 9 jogos, são 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Palmeiras ele tá na terceira posição no grupo D, tem 17 pontos em 10 jogos, são 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Próximo jogo do Mirassol, se não se classificar no Paulista, será contra o Cruzeiro, fora de casa pela primeira rodada aí do Brasileirão, somente em março. O Palmeiras está na mesma situação, né? Se não se classificar, somente no dia 29 de março, primeiro jogo aí contra o Botafogo em casa pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Mirassol, 1 empate e 6 vitórias para o Palmeiras. O último confronto foi em fevereiro do ano passado na casa do Palmeiras, o Palmeiras venceu por 3-1. Antes disso, só em 2023, o Palmeiras jogando fora de casa também venceu o Mirassol por 2-0. Pô, imaginando que o Palmeiras precise muito dessa vitória, lembrando que muitos times aí vão jogar agora no meio de semana, é bom a gente ficar de olho para ver como é que vai ir o Palmeiras nessa partida do meio de semana. Imaginei que o Palmeiras vinha com muita vontade para cima do São Paulo e não aconteceu isso, né? Agora contra o Mirassol fora de casa vai ter que jogar mais que 110% aí para conseguir essa vaga, né? Por esse motivo, olhando o histórico aqui também, vendo que o Mirassol não tá vindo de boas campanhas nos seus últimos jogos, eu tô indo de Palmeiras seco. Jogo 12, Fluminense e Bangu. O último jogo do Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2-0 em casa. Em casa, empate com o Flamengo em 0-0 e fora de casa venceu o Vasco por 2-1. O Bangu tá vindo de derrota em casa para o Madureira por 3-0, fora de casa empate com o Maricá em 1-1 e em casa empate com o Boa Vista em 0-0. Classificação do campeonato, o Fluminense ele é o quinto colocado com 14 pontos, em 10 jogos tem 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O Bangu ele já está rebaixado, ele é o último colocado na 12ª posição, apenas com 4 pontos em 10 jogos, não tem nenhuma vitória, são 4 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Fluminense será dia 26/2, contra o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, e o Bangu praticamente finaliza, né, com esse jogo aí contra o Fluminense, né, não tem mais nenhum jogo previsto para os próximos dias. Últimos confrontos entre eles, o Fluminense tem 13 vitórias, não há empates entre eles, apenas uma vitória para o Bangu. O último confronto foi em fevereiro de 2024, o Fluminense venceu por 4-1. Antes disso, em 2023, o Fluminense fora de casa venceu por 5-0. Bom, esse aqui é um palpite que não tem muito o que inventar, o Fluminense precisa muito vencer essa partida aqui para se classificar para a próxima fase. Vai pegar o último colocado aí do campeonato, o time já rebaixado do Bangu, tem tudo para vencer. A gente olhando esse histórico, olhando os números do Bangu, não tem como, né? Tô indo seco na vitória do Fluminense. Se o Fluminense empatar essa partida aqui, já considero uma zebraça. Jogo 13, Inter de Limeira e Santos. Último jogo aí da Inter de Limeira, né? Brigando para se afastar da zona de rebaixamento contra o Velo Clube, né? Acabou perdendo para o Velo Clube fora de casa por 2-1. Em casa perdeu para o Palmeiras por 3-0 e fora de casa empatou com o São Paulo em 0-0. Já o Santos em casa venceu o Água Santa por 3-1, fora de casa perdeu para o Corinthians por 2-1 e fora de casa empate com o Novo Horizontino em 0-0. Classificação do grupo, o Santos hoje é o líder do grupo B com 12 pontos em 10 jogos, tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. A Inter de Limeira está numa situação difícil aí, brigando para escapar da zona de rebaixamento, está na 4ª posição com 6 pontos, em 10 jogos não tem nenhuma vitória, são 6 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí da Inter de Limeira tem um jogo pela Copa do Brasil dia 27/2 contra o Vila Nova e o Santos joga fora de casa. Caso não classifique para o Campeonato Paulista, será um jogo contra o Vasco dia 29/3, primeira rodada do Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, não há vitórias para a Inter de Limeira, um empate entre eles e 3 vitórias para o Santos. O último confronto foi em março do ano passado, o Santos em casa venceu por 3-2 e antes disso, somente em 2022, o Santos fora de casa foi empate em 0-0. Bom, o Santos, né, outro time aí que precisa vencer, tá num grupo que tá todo mundo muito próximo, pode acontecer qualquer coisa, mesmo o jogo sendo fora de casa. Pelo que o Santos apresentou contra o Água Santa, acredito que vença a Inter de Limeira com tranquilidade. A gente pode ver que a Inter de Limeira não tem vitórias. Se a Inter de Limeira vencer o Santos, também considero uma zebraça. Pode ser que ela venha retrancada ali
e busque pelo menos um pontinho aí com empate, né? Se você tem o costume de colocar mais duplos, eu ia de empate e Santos, mas aqui no meu palpite eu tô indo seco no Santos. E jogo 14, Ponte Preta e Bragantino. O que eu trago aqui de informação, que o último jogo da Ponte em casa empatou com o Botafogo no sol escaldante aí de 0-0. Antes disso, venceu o Mirassol fora de casa por 2-1 e em casa venceu o Guarani por 2-0. O Bragantino ele tá vindo de uma vitória em casa em cima do Noroeste por 2-1. Fora de casa perdeu para o Botafogo por 1-0 e em casa venceu o São Paulo por 1-0. Classificação dos grupos: no grupo D, Ponte. Ela é a segunda colocada com 19 pontos, em 10 jogos tem 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O Bragantino ele é o terceiro colocado com 11 pontos, em 10 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí da Ponte Preta será dia 26/2 pela Copa do Brasil contra o Concórdia fora de casa. E o Bragantino vai jogar dia 27/2 também fora de casa contra o Souza da Paraíba. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para a Ponte Preta, 4 empates e 6 vitórias para o Bragantino. O último confronto foi em fevereiro do ano passado na casa do Bragantino, vitória por 1-0 do Bragantino. Antes disso, somente em 2023 pela Copa Paulista, a Ponte Preta empatou em casa em 1-1 contra o Bragantino. Aqui, apesar dos dois times terem compromissos pela Copa do Brasil, tô acreditando que eles vão vir com força máxima para esse jogo, porque a Ponte Preta precisa vencer para o Palmeiras não alcançar, e o Bragantino tá no grupo e tá todo mundo embolado, né? Então, acredito que seja força máxima. É uma partida bem difícil essa aqui também, e aqui eu vou usar meu quinto e último duplo. Eu tô indo de Ponte Preta, por estar jogando em casa, né, e empate entre eles. A gente pode ver ali que no histórico, né, pelo menos os últimos jogos aí, uma diferença mínima de gols, né, entre eles, né. Bom, pessoal, essas aqui foram as primeiras informações aí da Loteca 1170, tá pagando aí 900 mil reais para quem acertar os 14 pontos. Essa loteca ela já veio acumulada por ser final 0. Se você gostou das informações desse primeiro vídeo e não conhecia o canal, peço que se inscreva aí para dar aquele apoio para o canal. Curta, compartilhe, deixa aí seu comentário, sempre ajuda muito. E é isso, vamos para cima desse prêmio. Saiu, né, o vencedor aí da Loteca 1169, mas ainda bem que o prêmio ainda continua excelente, né? Espero vocês aí num próximo vídeo. Fui!